alguns negócios têm alta demanda e baixa barreira de entrada. E se você está pensando em começar agora, você com certeza deveria olhar para surfar a maior onda possível, porque ali você não precisa ter uma grande habilidade, você não precisa ter todo o seu know-how feito para você começar a prestar o seu serviço. Se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente você sente aquela angústia. Quer empreender, quer ter liberdade financeira, mas não tem um caminho muito claro para atingir nenhum desses dois objetivos. E conversando com os amigos meus no final de semana, eu percebi que eles também têm essa angústia de querer empreender, querem vir para o digital, mas ainda não entendem qual produto vender, qual público atender, qual produto eles podem ter no portfólio para fazer uma venda adicional para os clientes. Então eu decidi fazer esse conteúdo com o intuito de ajudar você e também meus amigos que eu vou compartilhar esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Peixoto, sou um dos sócios e fundadores aqui da Turbo, uma empresa que acelera mais de 300 empresas no digital, e sem dúvida eu vou compartilhar com você aquilo que eu faria se eu estivesse começando de novo e aquilo que eu recomendaria para os meus melhores amigos, uma vez que eu quero o bem deles. Então fica comigo nesse conteúdo que eu vou compartilhar com você a minha tela, numa estrutura de verdadeira aula no qual eu consigo ter um mapa mental e você pode revisitar esse conteúdo para você avaliar e depois aplicar aí dentro da sua empresa. Então vamos lá, já que dentro da minha tela eu separei em 3 tópicos principais para ficar muito claro, e já para começar aqui eu quero trazer primeiro, quais são os melhores serviços, quais são os melhores mercados, como que você vai operar esses produtos, e depois eu quero te entregar ao final desse vídeo o meu agente de GPT gratuito que vai te ajudar a criar e entregar esses produtos para esses clientes através dessas soluções que eu entendo que são boas soluções para o mercado. Então é muito importante, para dar clareza sobre o que eu quero falar aqui, é que no primeiro momento você tem que entender sobre esses quadrantes que eu acabei separando aqui. O que significam esses quadrantes? É o seguinte: se você está começando agora, se você quer fazer uma transição, se você está se sentindo um pouco perdido, é importante você entender que quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em dar os primeiros passos, a gente sempre vai olhar para a linha de habilidade e investimento. Essas duas linhas ditam aquilo que a gente vai fazer aqui no dia a dia. Então, por exemplo, se eu tenho baixo investimento e baixa habilidade, eu provavelmente vou começar com uma prestação de serviço, com freela, com um trabalho via comissão, ou seja, eu posso ser um vendedor de um produto, de um serviço especificamente e ganhar um rebate a partir daquilo. Eu posso ser um freelancer que vai prestar um serviço de design, por exemplo, ou não, eu vou prestar um serviço de vendas para alguma empresa, vou começar lá para ter alguma habilidade, vou desenvolver essa habilidade e aí eu vou migrar para o segundo quadrante. Então, se você está pensando numa transição, ou seja, se você está se sentindo perdido, você vai olhar para isso daqui e vai entender um pouco melhor aonde você se encaixa. A maioria das pessoas, elas estão nesse primeiro quadrante ou nesse segundo aqui, que é a parte de consultoria, serviço de alto valor agregado e implementação. Quando comecei, eu comecei aqui na prestação de serviço, freela e comissão, porque eu cobrava bem barato, entregava um volume alto e não tinha tanta qualidade no serviço que eu prestava. Então lá atrás, há 3 anos atrás, quando a gente começou a Turbo, a gente basicamente era um prestador de serviço. Então nós éramos profissionais que estavam dentro de uma empresa entregando o serviço de tráfego, de designer e outros serviços que a gente adicionalmente prestava aqui. Depois, quando a gente foi evoluindo na nossa empresa, a gente percebeu que a gente conseguia entregar um trabalho mais consultivo, ou seja, através da minha habilidade, eu não necessariamente precisava executar, mas eu poderia montar um planejamento para que alguém executasse aquele serviço dentro de uma empresa. E posteriormente, eu poderia ter um serviço de valor agregado muito mais alto, como por exemplo, a implementação. Aí eu trago o aspecto de que eu vou executar esse trabalho para essa empresa. E depois lá atrás eu consegui investir num SaaS que de fato me trouxesse recorrência ao longo de muito tempo. Então, diferentemente das agências, diferentemente dos prestadores de serviços que geralmente têm um LTV médio de 6 a 8 meses, quando trata-se de SaaS, eu tenho clientes que utilizam há mais de 3 anos essa plataforma. É muito importante você olhar para isso daqui e entender a importância disso antes de você começar, né? E eu não vou me atentar aqui a franquias, a imóveis e a licenciamento, porque se eu fosse começar agora, sem dúvida, eu olharia para prestação de serviço. O que eu quero dizer com prestação de serviço? É que muitas empresas precisam de profissionais de diversos segmentos. E existem alguns segmentos que hoje eles precisam
muito de alguns profissionais. Então é sobre isso que eu quero falar, porque alguns negócios têm alta demanda e baixa barreira de entrada. E se você está pensando em começar agora, você com certeza deveria olhar para surfar a maior onda possível, porque ali você não precisa ter uma grande habilidade, você não precisa ter todo o seu know-how feito para você começar a prestar o seu serviço. Então, diferentemente de outras habilidades, de outras profissões que você tem que se desenvolver muito antes de começar, aqui sem dúvida eu vou te dar um caminho para você começar a prestar um serviço que eu acredito que você já consegue encontrar clientes, e eu vou te mostrar inclusive como que você vai encontrar esses primeiros clientes. Então, na minha opinião, você deveria olhar muito para UGC. UGC nada mais é do que User Generated Content, ou seja, conteúdo gerado por usuário. Esse é o grande tema do ano de 2025, 26 e 27. Sem dúvida, esse é um negócio que ele vai perpetuar por muito tempo, porque a maioria das empresas, eu inclusive vindo para aqui para o escritório hoje, eu estava conversando com a minha namorada sobre isso, porque a maioria das empresas tem um investidor, tem uma pessoa por trás que quer trazer o capital para dentro do negócio, mas a maioria das pessoas não querem colocar o rosto, ou seja, ser a figura principal daquela marca. E aí vem você com a sua prestação de serviço, com o seu produto, trazendo uma pessoa para virar a figura central daquela marca, e com isso você pode agregar mais valor, dar mais pessoalidade para aquela marca, e naturalmente o que vai acontecer com aquela marca? Ela vai vender mais. A gente tem um caso aqui dentro, que é o da Manocity, que é da Good Day. Ela começou a marca a partir da imagem dela. O que a gente está falando aqui é que a gente não vai começar uma marca tendo uma grande influenciadora. A ideia do criador de conteúdo é naturalmente você trazer pessoalidade e não um grande influencer para dentro da marca. Você pode até trazer, mas essa não é a estratégia principal. Então, o criador de conteúdo, para mim, ele é o principal produto que eu venderia hoje. Como que a gente pode empacotar isso? Eu quero te mostrar aqui. Basicamente, a gente tem 3 soluções e 3 pacotes a depender do tamanho da empresa. Então, imagina que você chegou hoje num e-commerce, né, que hoje tem um faturamento ali de 20 a 30 mil reais, que precisa alavancar a sua empresa. É bem provável que ele esteja estagnado por conta de não ter ativos com alta qualidade, por não ter anúncios sem cara de anúncio. Ou seja, você precisa pensar na estrutura do anúncio, trazer essa estrutura e entregar ativos para essa empresa rodar lá com tráfego pago e com os anúncios online. O que você vai fazer? Você vai cobrar entre R$1.000 a R$2.000 e você vai entregar 6 ativos para essa empresa. O que são esses 6 ativos na prática? Basicamente, a gente está entregando 6 vídeos para que eles rodem nos anúncios, onde a gente tem uma estrutura básica de hook, body e CTA. Ou seja, eu tenho o gancho principal, aquilo que vai fazer com que o cliente pare de scrollar o celular ali no TikTok, ele pare, ele entenda toda a estrutura da mensagem, ou seja, todo o nosso body, e ali tem toda a parte de persuasão, e depois eu tenho um CTA que é basicamente compre aqui, ou vá para o nosso site, ou comece a seguir. Então, essa é a estrutura muito simples, que você, utilizando, por exemplo, o ChatGPT, você pode criar anúncios de forma muito facilitada. O seu grande trabalho é encontrar esses criadores de conteúdo, roteirizar esse vídeo e depois editar para entregar para a marca. Então aqui você está fazendo 6 ativos por R$2.000. Então se você tiver 5 clientes, é bem possível que você faça entre 5 a R$10.000 já no início da sua jornada. E por outro lado, você também pode pensar, assim como eu faço aqui dentro da empresa, você pode pensar em mais ativos a depender do nível de faturamento, a depender do tamanho da empresa. Por exemplo, a gente tem aqui 8 ativos de 2 a 3.500, 20 ativos por mais de R$4.000. Ou seja, eu posso pensar em pacotes maiores, assim como você também pode personalizar esses pacotes para oferecer para as empresas. Então, aqui dentro, por exemplo, a gente personalizou um pacote para mínimo, aquela camisa que não amassa, que não tem odor. Por quê? Esse foi um pacote no qual a empresa nos solicitou mais de 30 ativos por mês. Era basicamente um ativo sendo entregue por dia. Então, esse foi um pacote que a gente personalizou e que a gente vendeu muito mais caro do que todos esses pacotes. Então, se eu fosse começar hoje, sem dúvida, eu olharia para entregar essa solução aqui para os meus clientes, porque são soluções que basicamente eu não tenho que aprender gerenciador, eu não tenho que aprender sobre social media, eu não tenho que aprender sobre designer, porque naturalmente isso daqui é basicamente uma troca relacional, onde eu preciso criar um portfólio de criadores, o que é simplesmente você ir no Instagram e encontrar pessoas com fit com a marca, e a partir disso você negociar para que as pessoas criem, recebam um produto e criem esses ativos para entregar para aquela marca que você está prestando o serviço. O segundo produto que sem dúvida eu olharia para poder
trabalhar seria gestão de comunidade, que tem tudo a ver com os criadores de conteúdo. Então imagina o seguinte, a gente falou aqui anteriormente de criar esses ativos para rodar nos anúncios. Agora, quando a gente fala de gestão de comunidade, eu estou em busca de pessoas que vão postar organicamente esse conteúdo. Basicamente, essas pessoas vão receber esse produto e vão começar a postar no dia a dia de forma bem natural. Por exemplo, eu gosto bastante de café. Agora imagina que todos os dias, lá no meu Instagram, quando eu for acordar, eu fizesse um conteúdo e postasse o café que eu tô tomando. É justamente essa criação orgânica que a gente está buscando através da comunidade. Aqui, basicamente, nesse produto, eu não pago nada pro meu creator ou pro meu influenciador, e sim, eu mando o produto para ele começar um trabalho de gestão de comunidade. E a ideia aqui é dar volume para essa empresa, para que muitas pessoas estejam falando ao mesmo tempo daquela marca. E aqui a gente tem basicamente 3 produtos principais. Primeiro, de 100 criadores de conteúdos, de 300 criadores de conteúdos e de 500 criadores, no qual a gente cobra para 100 criadores R$5.000, para 300 criadores R$7.000 e para 500 criadores R$10.000. Se você fizer uma comparação, né, lá com a gestão de performance, com os anúncios online, e a gente pensar em CPM, ou seja, custo por 1.000 visualização, é bem provável que aqui você vai encontrar um CPM muito mais baixo e muito mais controlado para a entrega para um cliente específico. Ou seja, pensando em nicho, pensando em atingir o público final, sem dúvida eu olharia para isso daqui. O segundo produto que eu trabalharia sem dúvida nenhuma, que você deve olhar para você colocar dentro do seu portfólio, são as landing pages. Basicamente o seguinte, a maioria dos prestadores de serviço de forma geral, eles não têm uma página de captura. E eu vejo isso como fundamental quando se trata de relacionamento com o cliente, porque eu tendo uma página de captura, primeiro, eu quebro as objeções, eu ancoro o valor, eu dou mais autoridade para minha oferta ou para os meus serviços que eu estou prestando, e a partir dali eu consigo convencer esse cliente de que eu sou a pessoa ideal para que ele faça contato e feche um negócio comigo. E eu olharia muito para médico, para negócio local e para prestadores de serviço de forma geral para poder oferecer essa landing page. Um produto de landing page, né, a gente pode cobrar aí de R$1.000 a R$4.000 e mais uma sustentação, ou seja, uma receita recorrente de R$100 a R$500 todos os meses, e é justamente isso que a gente faz aqui dentro da Turbo. A gente oferece para os nossos clientes landing pages de R$1.000 a R$4.000 e você pode utilizar uma plataforma chamada Great Pages. Cara, essa plataforma para mim é uma plataforma ideal porque é o seguinte, basicamente eu tenho vários templates. Eu quero oferecer para um barbeiro, para um prestador de serviço, para um médico, para uma agência de marketing, para uma agência de viagem, para um arquiteto, para uma clínica estética. Cara, eu tenho aqui construtora, eu tenho vários templates que basicamente eu vou entrar aqui, vou alterar o layout e vou entregar esse serviço para o meu cliente. E é claro, aqui é uma página que eu posso, né, eu vou até abrir para você ver. Ela é muito simples, cara. Ela é muito, de verdade, muito simples. Eu gosto muito dessa solução, porque basicamente você vai copiar, colar e vai entregar isso para o seu cliente. Você vai fazer alguns ajustes de layout, você vai apresentar para o seu cliente e depois você cobrando essa sustentação, você pode depois, posteriormente, fazer pequenas modificações. Então imagina que é uma construtora que quer atualizar sobre obras que ela acabou de entregar ou sobre novos lançamentos. Beleza, você pode trazer essa sustentação para você adicionar esse serviço para os seus clientes. E o terceiro serviço que eu certamente olharia para prestar seria a parte de recuperação de vendas. Por que eu gosto muito de falar sobre isso? Porque a maioria dos e-commerce e também de infoprodutos, eles têm muitas vendas abandonadas. Aqui a gente pode entender e se aprofundar um pouco mais sobre soluções de automações, ou seja, quando uma pessoa abandona o carrinho, quando uma pessoa deixa de comprar por 30 dias, o que eu faço? Eu crio uma régua de CRM. Então, se a gente parar para pensar, essa é uma habilidade que você precisaria se aprofundar um pouco mais. Entretanto, você pode cobrar um pouco mais caro ou você pode cobrar um percentual daquilo que você recuperar dessa venda. E os dois nichos principais que tem muito volume e que sustentam ao longo do tempo seria e-commerce e infoproduto. É claro, esses são dois nichos que têm muito volume, mas você pode olhar para outros nichos também, como por exemplo, pensar nas consultorias online que hoje tem uma grande demanda no digital. E o nosso terceiro ponto, cara, é a gente pensar na preparação. Eu falei sobre as soluções
que você poderia prestar, eu falei sobre os serviços que você poderia entregar, sobre os nichos que você poderia trabalhar, mas beleza, você deve estar se perguntando, Vitor, o que eu devo fazer para encontrar esses clientes? Como é que eu devo pensar em adquirir, em trazer tração para esse negócio? Tudo bem, vamos lá. É muito importante você primeiro pensar em mapeamento de oportunidade, CRM, script de vendas e cadência. Então, quando eu falo de mapeamento de oportunidade, é basicamente você ir no perfil, você vai na biblioteca de anúncio, você faz um cliente oculto e você vai modelar esse pitch que a gente fez aqui, que basicamente é o mesmo pitch que eu trouxe até um print aqui embaixo, que é o pitch do Fábio. Depois você vai tirar um print dessa tela e você vai entender, inclusive eu vou deixar um outro vídeo aqui no qual eu mostro exatamente qual foi esse passo a passo do Fábio até que ele prospectasse essa pessoa e fechasse esse contrato mandando só um direct pelo Instagram. Então isso mostra que aquilo que eu estou te falando aqui nesse conteúdo é totalmente aplicável. O que o Fábio fez? Ele foi lá no perfil, viu a biblioteca de anúncio, fez um cliente oculto, entendeu as dores, entendeu que não tinha uma automação, entendeu que não tinha uma IA, entendeu que a pessoa demorou demais para responder, ele dentro de uma clínica médica. E você pode fazer exatamente a mesma coisa que o Fábio para atrair esse cliente, para começar uma conversa e aí depois você vai puxar para dentro de uma reunião. E aqui, sem dúvida, eu tenho que falar com você que se você quiser começar com o pé direito, você precisa pensar em ter um CRM, mesmo que seja o mais básico possível, para você controlar as suas oportunidades. E se você contratar um CRM ou você encontrar um CRM gratuito, é muito importante você pensar nessas etapas aqui para você estruturar o seu passo a passo até você chegar na sua prestação de serviço. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai olhar primeiro para a parte de mapeamento, que é justamente essas oportunidades que a gente acabou de falar. Então, eu vou mapear aquilo que eu gostaria de trabalhar. Vou lá trabalhar com clínica médica, beleza. E nesse outro vídeo aqui tem exatamente como a gente faz isso, mas fica aqui comigo nesse conteúdo, porque você precisa entender isso daqui. A gente vai para mapeamento, então eu mapeei minhas oportunidades, depois eu vou para tentar contato, ou seja, tentativa de contato, a pessoa levantou a mão, eu movo essa pessoa para contactado, eu consegui uma reunião, eu movo essa pessoa para reunião agendada, depois eu movo essa pessoa para uma reunião realizada. Opa, eu consegui avançar dentro do meu funil de vendas. Eu consegui fazer essa reunião, eu venho para negociação e se essa pessoa quiser fechar o negócio comigo, eu venho para negócio fechado e aí eu vou falar sobre como você opera logo em seguida. E aí, se você não fechou, essa pessoa pode ser uma pessoa congelada, ou seja, uma pessoa que ao longo do tempo você vai retomar o contato com ela, ou então é uma pessoa descartada, que seja porque ela não gostou dessa solução, ou seja porque essa pessoa não quer comprar e não faz sentido nenhum ela dar esse próximo passo. Mas essa organização, sem dúvida, é importantíssima que você faça para você entender um pouco mais do seu funil. O que eu quero dizer com isso? Para você entender que a cada 100 pessoas, quantas pessoas de fato você consegue ter retorno. Ou seja, eu preciso entender que ao longo do tempo, o meu funil ele vira uma estatística de venda. Então, se eu fizer 100 contatos, eu fecho uma, para eu fechar 10 contatos, eu tenho que prospectar 1000 pessoas. É basicamente assim que a gente trabalha aqui dentro da empresa e é exatamente assim que eu recomendo que você faça e é a mesma coisa que eu falaria para o meu melhor amigo. E aí, pensando no script de vendas, né? Então, quando eu conseguir trazer essa pessoa para uma reunião, eu vou pensar na estrutura de R1 e R2. Ou seja, eu vou pensar em, primeiro, fazer uma reunião de diagnóstico, eu vou avaliar tudo aquilo que aquela pessoa faz, como é que está o funil dela como um todo, se ela tem creator, se ela não tem creator, se ela tem recuperação de venda, se ela tem landing page, como é que está o site dela, como é que está o carrinho abandonado. Eu faço um diagnóstico, ou seja, a minha intenção nessa reunião é fazer bastante pergunta para esse cliente mesmo. Depois disso, eu venho para uma segunda reunião, eu finalizo aquela reunião falando assim, fulano, é o seguinte, cara, baseado em tudo que a gente conversou, eu quero montar uma proposta personalizada para você. E fazendo isso, eu venho para essa segunda reunião, no qual eu monto toda a estrutura de apresentação e apresento para o cliente uma solução. E eu tenho um outro vídeo aqui em cima que eu vou deixar para você, no qual você pode entender com mais profundidade essa estrutura que eu estou falando aqui. E aí, o que a gente chama aqui de follow-up infinito. Se o cliente gostou da minha proposta, mas ele não comprou naquele momento, eu vou continuar cadenciando esse cliente ad infinito até que esse cliente
tome a decisão de comprar comigo ou realmente me dar uma negativa. E aí a gente vem aqui para nossa última etapa do vídeo, que basicamente a gente vai entender como que a gente opera. Beleza, eu entendi do meu setor, eu entendi como que eu vendo. Agora, Vitor, como é que de fato eu vou conseguir entregar valor para esse cliente? Beleza, então eu sei que você já está no final desse vídeo, já está doido para ver um outro, mas fica aqui nesse conteúdo porque vai fazer sentido para você a partir de agora. Então o que a gente tem aqui? Eu acabei de fechar com o cliente. É muito importante que eu faça uma reunião de kickoff, ou seja, que eu faça uma reunião para entender com mais profundidade ainda sobre as nuances daquele cliente, para quem ele vende, se ele já tem uma base de cliente comprador, se ele já tem clientes que eu posso fazer contato, para entender como é que foi a experiência de compra, se aquele cliente melhoraria alguma coisa. Percebe que, cara, quando você faz isso, você não é só um prestador de serviço. E aí a sua jornada de habilidade que eu falei lá no começo do vídeo, você percebe que você vai aumentando, porque você vai tendo mais profundidade sobre a solução que você entrega. E como eu prometi em vários outros vídeos, esse é um conteúdo que eu vou me aprofundar para que você saia daqui com algo realmente útil para aplicar dentro da sua jornada. Então, você acabou de fechar com o cliente ele quer uma experiência legal. Então, o que você vai fazer é ter esse local que você vai pegar dados, você vai se aprofundar sobre esse cliente. Logo depois, você precisa pensar em, cara, aonde que eu vou gerir esse projeto. Você tem duas opções que eu recomendo aqui. Ou você vai gerir no seu próprio CRM, ou você vai gerir no ClickUp, que é o que eu faço aqui dentro da Turbo. Hoje eu utilizo o ClickUp para fazer a gestão das minhas oportunidades e fazer a gestão dos meus contratos aqui dentro. Depois que eu fiz isso, eu tenho um onboarding mais um alinhamento de expectativa, ou seja, eu preseto com o meu cliente quando eu vou começar a entregar resultado para ele. Isso é muito importante porque senão o cliente fica assim, cara, mas você não está fazendo, mas você não está trabalhando, mas XYZ. Coisas que se você não alinha no início, ele com certeza vai te cobrar e vai achar que você não está entregando valor para o projeto dele. Então você tem que fazer esse alinhamento. E esse daqui é o meu GPT que eu vou te entregar de graça. Basicamente o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo no meu Instagram, vai mandar a palavra GPT lá no meu direct e eu vou te entregar o meu agente que eu utilizo aqui dentro hoje para fazer todas as copies das landing pages. Basicamente eu peço para ele, eu informo o nicho, informo o setor, informo os diferenciais. Você vai poder utilizar ele na prática e você vai entender que ele vai te cuspir toda a copy para que você, na hora que for fazer uma landing page, por exemplo, para vender a R$1.000 a R$4.000, que para mim, inclusive, esse é o serviço mais fácil de entregar para os clientes, você vai pegar toda a estrutura que eu utilizo para você aplicar dentro da sua empresa. Então, se você quiser, vai lá no meu Instagram, me segue, manda lá a palavra GPT e eu vou te entregar esse conteúdo. E para aqueles, né, que estão pensando em dar um passo adiante, né, querem ter uma estrutura um pouco mais planejada, eu vou também te entregar a minha stack digital. Vai ter um custo, mas é um custo relativamente baixo, no qual eu vou te entregar o meu contrato, ou seja, qual o contrato que eu faço com o meu cliente para quando eu vendo landing page ou então roteiro de UGC. Eu vou te entregar todo o meu processo de prospecção. Então, como que eu faço para prospectar um cliente? Como é que eu faço o mapeamento de oportunidade com mais profundidade? Quais são as ferramentas que eu utilizo para gerar listas mais qualificadas? Quais são os meus processos no detalhe aqui dentro para prospectar esses clientes? Quais são as etapas e o que eu faço dentro de cada etapa? Qual que é a cadência? O que eu faço aqui dentro da parte de vendas? E o meu agente de GPT para criadores de anúncios de alta conversão que eu utilizo para dentro dos creators. E se isso fizer sentido para você de verdade, clica aqui embaixo, você vai acessar toda essa stack digital, você acessa, se não fizer sentido, você pede o reembolso e você ainda vai continuar com tudo que eu tô te oferecendo aqui. Então, cara, só para revisar tudo que eu acabei de falar com você dentro desse conteúdo, é muito importante, primeiro, você pensar na estrutura que você vai ter, ou seja, antes de você começar, cara, pensa nessa estrutura. Qual é o nicho que eu quero atacar? Deixa eu montar aqui a minha estrutura de vendas, deixa eu me aprofundar sobre isso. Deixa eu entender quais são as dores. Eu vou começar com landing page, gestão de comunidade ou creator. Sem dúvida, de verdade, se eu fosse começar hoje, esses são os 3 produtos que eu venderia tranquilamente. Eu acho que hoje eu começaria com landing page porque é o cartão de crédito, é o que me permitiria entrar no cliente. Depois, a minha intenção seria oferecer produtos adicionais para esse mesmo cliente. Essa é uma tese que eu gosto muito. Depois eu pensaria em todo o processo de vendas. E aí, cara, se eu estou começando, sem dúvidas, a minha intenção é errar muito rápido no começo, entender o que está dando certo, qual pitch não está dando certo, aprofundar nisso e depois eu viria para uma organização principalmente dos processos de entrega.
porque entregando um bom processo, entregando um bom resultado para o cliente, me permite vender mais de uma vez para esse cliente. Então, cara, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido e te agregou para você sair aí da sua jornada e vir para dentro do digital, clica nesse link, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Então é isso, um forte abraço e tchau!